Olá, eu sou Newton Gomes, da editora CPA. Nesse vídeo nós vamos tratar da isenção do imposto de renda da pessoa física naquelas operações em que o contribuinte tem ganho de capital. É muito comum, quando o contribuinte aliena um bem, seja ele imóvel ou móvel, existe uma legislação que tributa o eventual ganho de capital e a tributação se dá em torno de 15% de alíquota. É importante ressaltar que essa tributação atinge o ganho de capital, isto é, da comparação entre o valor da alienação e o custo que o contribuinte tem. Dessa diferença, se houve um ganho dentro de determinadas condições, haverá a tributação de 15% de imposto de renda. É bom lembrar também que esse tributo deve ser recolhido até o último dia útil do mês seguinte ao do recebimento do valor da alienação. Porém, essa legislação que tem essa tributação, ela também tem algumas isenções previstas, né? São várias isenções que beneficiam determinados contribuintes que estejam em determinadas situações. Por exemplo, há uma isenção que beneficia o contribuinte pessoa física que aliena o único imóvel que possui até um determinado valor. É evidente que a intenção do legislador é criar um benefício, uma isenção para aquele contribuinte que só tem aquele imóvel e que por alguma razão precisa aliená-lo, precisa vendê-lo. Muito bem, essa regra diz que a alienação por um valor igual ou inferior a R$440 mil desse único bem imóvel que o titular possua individualmente, pode ser até em condomínio ou comunhão, independentemente de se tratar de qualquer tipo de imóvel, pode ser um terreno, uma terra nua, pode ser uma casa, um apartamento, pode ser residencial, comercial, industrial ou de lazer, e estar localizado também na zona urbana de uma cidade ou senão numa zona rural. Esse tipo de bem imóvel, que seja o único que o contribuinte tenha, se for alienado até o valor de R$440 mil, ele gozará de uma isenção. Mas é importante saber que a lei diz que há uma condição, desde que o contribuinte não tenha efetuado nos últimos 5 anos outra alienação de imóvel a qualquer título, tributada ou não, sendo o limite considerado de acordo com a seguinte relação. Por exemplo, a parte de cada condômino ou proprietário no caso de bens possuídos em condomínio. Por exemplo, se duas pessoas elas são proprietárias de um determinado imóvel, de uma casa, de um terreno, de um apartamento, e ambos os proprietários, aquele imóvel é o único que cada um deles possui, então, imaginando que a venda se dê pelo valor aí de R$600 mil, ora, a identificação disso se dá para cada condômino. Então, nós teríamos um condômino, na sua parte, seria de 300 mil, e outro condômino, na sua parte, seria de 300 mil. Dessa forma, ambos estariam beneficiados com essa isenção, desde que, logicamente, seja o único imóvel de cada um deles. Pode até acontecer que um deles tenha um único imóvel, e esse valor até 440 mil terá o benefício da isenção, e o outro, se tiver um outro imóvel, não gozará desse benefício. E, finalmente, nós temos que lembrar que na sociedade conjugal, ou se não na união estável, vale o imóvel possuído em comunhão. Aí a regra é diferente. No caso do condômino, é a parte correspondente a cada qual. No caso de uma sociedade conjugal ou de uma união estável, o que vale é o imóvel.
se o imóvel ultrapassar esse valor de 440 mil, mesmo que seja o único imóvel, então realmente não estará beneficiado por essa isenção. Portanto, esta é uma isenção do imposto de renda de pessoa física sob ganho de capital, na medida em que o imóvel alienado seja o único possuído pelo contribuinte naquele momento da alienação, no momento da venda. Obrigado.